Galina se endireitou de um salto. Seu coração batia tão forte que ela tinha a impressão de ouvi-lo por todo o cômodo. Atrás da madeira, a máquina urrava. Faíscas deviam saltar pelo corredor, iluminar as paredes, enegrecer o ar. Mas ninguém saiu. Ninguém abriu. Ninguém ousou. Ela gritou para ele ir embora. Ele respondeu rugindo que ia entrar e que finalmente iriam conversar. Então o barulho da lixadeira parou. Alguns segundos de silêncio. E então, o primeiro golpe. Um impacto de tamanha violência que as paredes tremeram. Depois um segundo, depois um terceiro. Já não era mais um cerco, era um ataque. A porta começou a ceder para dentro. O reboco da moldura caía em pó. O móvel que ela havia empurrado atravessado recuou alguns centímetros rangendo. Então, uma dobradiça cedeu. A porta afundou, abrindo uma fenda estreita. Através dessa fenda, Galina viu seus olhos vermelhos, loucos, tomados por uma fúria bruta. Então a barra de ferro deslizou pela abertura. Ele fazia a alavanca, rasgava a madeira. Ele tentava arrancar o que restava. Ela pegou a frigideira. Suas mãos estavam geladas, mas naquele instante, o medo mudou de natureza. Não paralisava mais. Queimava. Transformou-se em raiva. Uma raiva imensa, calma, quase pura. Aquele homem não iria tomar sua casa. Ele não iria apagar sua vida. Ele não iria fazê-la morrer como um animal acuado. Ela ordenou a Jorik que fosse para o cômodo dos fundos. O cachorro não se mexeu. Pelo contrário, aquele pequeno pug de apartamento se posicionou ao lado dela, os dentes à mostra, emitindo um rosnado grave, inacreditável, quase irreal para um corpo tão pequeno. Então a mão de Pática atravessou a abertura. Suja, tatuada, frenética, procurando um apoio para empurrar o móvel. Galina não hesitou. Ela levantou a frigideira e a desceu com toda a força sobre o pulso dele. O som foi terrível. Um estalo seco, um grito selvagem. Ele tentou puxar o braço, mas estava preso. Então, ela bateu de novo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Cada golpe carregava as noites sem sono, a humilhação, a solidão, as ligações ignoradas, o medo de morrer no escuro. Ela já não batia apenas para se defender. Ela batia para retomar o espaço que lhe era roubado. E foi aí que Jorik se lançou para a frente. O cachorrinho mordeu a manga, depois a carne, sacudindo com todas as suas forças, o braço preso como se sua própria vida dependesse disso. Pática agora gritava de dor, de surpresa, de raiva. Ele xingava, ameaçava, quase implorava na mesma respiração. Então a porta cedeu. Com seus próprios movimentos desordenados, o móvel deslizou e Pática desabou na entrada junto com os restos da porta, caindo de joelhos dentro do apartamento que ele queria conquistar. Seu braço pendia de maneira estranha. Seu rosto estava deformado pela dor, mas em sua mão boa ele ainda segurava a barra de ferro. Galina estava de pé diante dele, ereta, a frigideira em uma mão, o spray de laque na outra. Ele levantou os olhos para ela. E nesse instante, algo se inverteu. Ele não viu mais uma velha tia sozinha e apavorada. Ele viu uma mulher que ele não conseguiu quebrar. Uma mulher encurralada que, em vez de suplicar, havia se transformado em muro, em fogo, em justiça. Ele tentou se levantar, erguendo sua arma. Então, ela apertou o spray. O jato de laque atingiu seu rosto em cheio, diretamente em seus olhos, já dilatados. Ele soltou um grito, largou a barra de ferro e desabou no chão segurando o rosto, cego, desorientado, gemendo como uma criança monstruosa, brutalmente trazido de volta à sua própria fraqueza. Galina gritou com uma voz que ela mesma não reconhecia. Não se mexa, aquela voz era a voz de toda uma vida. A voz de uma mulher que havia ensinado, resistido, enterrado os seus, sobrevivido a tudo, e que agora se recusava a ser a vítima final de sua própria história. E de repente, passos ecoaram na escada. Pesados, rápidos, decididos. Homens de uniforme surgiram na abertura arrebentada. As forças da ordem, capacetes, coletes, ordem breve. O velho professor do andar de cima, aquele que todos achavam discreto demais para agir, acabou ligando. Ele não suportava mais o barulho, nem talvez o silêncio coletivo dos outros.
Pática foi imobilizado, algemado, levado, com o pulso quebrado, os olhos ardendo, a fúria finalmente contida. Quando tudo terminou, o corredor estava cheio de lascas de madeira, poeira, cheiro de metal quente, cola, tabaco rançoso e medo. Galina ainda segurava Jorik nos braços, o cachorro ainda tremia. Ela também. Às vezes se vence uma luta sem realmente recuperar o que se tinha antes. Porque a verdade é que, mesmo depois da partida do monstro, o mal permanece em algum lugar nas paredes. No dia seguinte, uma nova porta foi instalada. Uma porta de aço, pesada, quase blindada, com um olho mágico eletrônico. O professor ajudou a encontrar os artesãos. Os vizinhos voltaram a falar baixinho na escada, como se tudo aquilo tivesse sido apenas um episódio lamentável a ser colocado na categoria das coisas sobre as quais preferimos não comentar por muito tempo. Mas Galina, ela, não é mais a mesma. À noite, antes de dormir, ela ainda empurra um móvel contra a porta, só por precaução. Jorik não dorme mais no sofá. Ele dorme no hall de entrada. Ao menor tremor, ao menor barulho, ele rosna. A paz simples que ela esperava para a aposentadoria não existe mais. Seu apartamento voltou a cheirar a baunilha, chá e livros antigos. Mas por trás desses cheiros familiares, sempre permanece um traço invisível, o do perigo vindo do sangue, do laço familiar que se tornou ameaça, dessa verdade terrível que ninguém ousa encarar de frente. Às vezes, as pessoas que deveríamos poder deixar entrar são justamente aquelas que precisamos manter do lado de fora a qualquer custo. E talvez seja isso o mais assustador nessa história. Não é a violência, não é a noite, não é a barra de ferro, nem a porta recortada. O mais assustador é que no começo, ele não era um desconhecido. Ele era o sobrinho, a família, o sangue. Essa palavra que usamos para desculpar, para perdoar, para culpar aqueles que se protegem. Então me diga sinceramente, no lugar dela, você, o que teria feito? Você teria aberto a porta para um parente em apuros? Ou então, no mundo de hoje, é preciso admitir que, às vezes, o perigo mais mortal já tem o rosto da família.